Você já se questionou o verdadeiro significado de liberdade sexual? Milhões de mulheres sofrem em silêncio. Descubra agora o preço oculto da contracepção. Nesse vídeo vamos mergulhar em um assunto polêmico e fundamental para a saúde feminina e a visão da Igreja Católica: o uso de anticoncepcionais. Muitas mulheres o veem como um símbolo de liberdade, enquanto a Igreja o considera um pecado. Mas qual a verdade por trás dessa dicotomia? É uma questão não apenas teórica, mas que afeta diretamente a vida e as decisões de milhões de mulheres ao redor do mundo. Como ginecologista, a doutora Joana Campolina alerta para os perigos ocultos por trás da pílula anticoncepcional, indo além dos efeitos colaterais conhecidos. Ela questiona se a pílula realmente trata doenças ou apenas mascara sintomas. Mas qual a raiz desse conflito entre a perspectiva médica e a doutrina da Igreja? A resposta nos leva a uma discussão mais profunda sobre a própria natureza do ato sexual, onde a Igreja vê como um ato de união e procriação, parte de um projeto divino para a humanidade. A contracepção, segundo essa perspectiva, interrompe esse processo natural, gerando consequências físicas e espirituais. Vamos desvendar esse debate analisando os argumentos científicos sobre os efeitos dos anticoncepcionais, as implicações morais sobre uma ótica da doutrina católica e, por fim, questionar se existe uma verdadeira liberdade sem considerar essas implicações. Vamos explorar, portanto, os impactos físicos e da saúde causados pelo uso prolongado de anticoncepcionais, a perspectiva moral e teológica da Igreja Católica sobre a contracepção e, por fim, uma pergunta crucial que irá desafiar suas crenças: existe realmente uma liberdade sexual sem consequências? A doutora Campolina, em seu artigo, levanta uma questão fundamental. A pílula anticoncepcional, na maioria dos casos, não trata doença alguma. Seu principal efeito é o de suprimir a fertilidade da mulher, mascarando os sintomas e potencialmente agravando problemas de saúde subjacentes. Ela cita exemplo como a síndrome dos ovários policistos, onde a pílula apenas mascara os sintomas sem tratar a causa raiz. Entender que a pílula muitas vezes trata sintomas e não a causa da disfunção reprodutiva nos permite questionar o uso indiscriminado dessa prática. Mas os problemas vão muito além da síndrome do ovário policisto. Os riscos à saúde são graves e frequentemente negligenciados. Muitos estudos demonstram o aumento significativo do risco de trombose, doenças cardiovasculares e até mesmo certos tipos de câncer associados ao uso de anticoncepcionais. Esses riscos muitas vezes não são devidamente comunicados às mulheres. Ao conhecer esses riscos concretos, as mulheres podem tomar decisões mais informadas sobre sua saúde. Mas as consequências vão muito além da saúde física. Existe um impacto moral e espiritual a ser considerado. A Igreja Católica considera o uso de anticoncepcionais um ato contra a lei natural, pois impede a abertura à vida, um dos fins primários do ato sexual dentro do matrimônio. A doutrina ensina que o ato sexual é um ato de união total entre o casal, aberto à possibilidade de gerar nova vida, refletindo o amor criador de Deus. A contracepção, segundo essa perspectiva, separa esses dois aspectos intrinsecamente ligados, violando a integridade do ato. A disseminação da contracepção teve impactos profundos na sociedade. A facilitação do sexo casual, como levou ao aumento da infidelidade conjugal,
impactando a estabilidade familiar e até mesmo a saúde mental dos indivíduos. A separação entre o ato sexual e a procriação enfraqueceu a sacralidade do matrimônio, desvalorizando o compromisso e a responsabilidade inerentes à união conjugal. Analisar os dados sociológicos sobre o aumento de divórcios e famílias desestruturadas após a popularização da contracepção nos reforça a refletir sobre as consequências sociais da liberdade sexual irrestrita. A eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. A cultura da morte, que prioriza o individualismo e o prazer imediato, é um fruto direto da separação entre Deus e a sua criação. O ato de gerar uma vida se torna um inconveniente a ser evitado, ao invés de um ato de amor e responsabilidade. Reconhecer a ligação entre a contracepção e a cultura da morte nos permite lutar contra uma mentalidade que desvaloriza a vida humana, principalmente a mais frágil e indefesa. Diante de tudo isso, a Igreja Católica propõe um caminho alternativo, baseado no respeito à lei natural e à dignidade da pessoa humana. A castidade e a abertura à vida do matrimônio são apresentados como caminhos que levam a uma sexualidade plena e autêntica, baseado, portanto, no amor verdadeiro e na responsabilidade dentro do respeito mútuo. Métodos naturais de regulação da natalidade, respeitando a fertilidade natural, são também oferecidos como opção. Descobrir alternativas ao uso de contraceptivos que respeitam a dignidade da pessoa e a lei natural é um ato de libertação, pois nos liberta da mentalidade consumista e utilitarista que caracteriza a cultura da morte. A verdadeira liberdade sexual não está na ausência de restrições, mas na liberdade de viver de acordo com a própria natureza e com o projeto de Deus para a humanidade. Essa liberdade implica na responsabilidade, compromisso e respeito pela vida em todas as suas etapas. A contracepção, ao contrário, limita essa liberdade, aprisionando a mulher em uma mentalidade que desvaloriza a sua própria capacidade de gerar a vida. Aceitar a perspectiva da Igreja sobre a sexualidade pode parecer restrito à primeira vista, mas em última análise nos liberta das armadilhas de uma cultura que nos vê como meros objetos de consumo e prazer. O caminho para uma vida sexual plena e harmoniosa requer um profundo conhecimento de si, do seu corpo e da sua espiritualidade. Não se trata de impor uma visão única, mas de abrir um debate franco e respeitoso sobre as implicações do uso de anticoncepcionais, considerando os aspectos físicos, morais e espirituais. É, portanto, fundamental buscar informações fidedignas baseadas em evidências científicas e em uma visão integral do ser humano. A escolha consciente é informada de um ato de liberdade. Ao optar por uma vida sexual plenamente consciente e responsável, você estará contribuindo para um mundo mais justo, respeitoso e humanitário, que valorize verdadeiramente a vida em todas as suas fases. A verdadeira liberdade está na plenitude da vida, na união de amor e procriação, na responsabilidade e no respeito à dignidade de cada pessoa humana. A facilidade em evitar a gravidez também contribui para a banalização do sexo, transformando-o em um mero ato de prazer,
desprovido de significado e responsabilidade. Essa mentalidade afeta a dignidade da mulher, reduzindo-a a um objeto de satisfação, em vez de reconhecê-lo verdadeiramente como um sujeito de direitos e digna de respeito. O consequente aumento na taxa de doenças sexualmente transmissíveis é uma prova disso, um fardo de que muitas vezes recai desproporcionalmente sobre as mulheres. Compreender, portanto, a dimensão da banalização do sexo causada pela contracepção nos permite resgatar sua verdadeira dimensão como um ato de amor e união. Mas isso afeta o mundo como um todo, pois a diminuição das taxas de natalidade em muitas sociedades, resultado em parte ampla da utilização de contraceptivos, gera até mesmo preocupações sérias sobre o futuro da humanidade. Populações envelhecidas enfrentam desafios econômicos e sociais significativos, com uma menor força de trabalho para sustentar a crescente demanda por serviços de saúde e previdência. A cultura da morte, que desvaloriza a vida e o ato de gerar vida, ameaça o próprio tecido social, colocando em risco o futuro de famílias e nações. Reconhecer a relação entre a diminuição da natalidade e o envelhecimento da população nos força a refletir sobre a responsabilidade que temos em relação às futuras gerações. Tudo isso requer uma mudança de mentalidade que valorize a vida humana em todas as suas fases. Isso exige um compromisso com educações que preparem as novas gerações para viver tudo isso de uma forma plena e respeitosa. Que esse vídeo inspire a reflexão, o diálogo e a busca por uma vida plena e autenticamente humana em harmonia com Deus e com a sociedade. Compartilhe essa mensagem de esperança e transformação com quem você ama, que possamos construir um futuro melhor para nós e para as gerações futuras. Que Deus abençoe você.